O uso da voz. 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 E você? Como você tem usado o uso da voz ao ensinar? A voz é um instrumento essencial para a comunicação e para a expressão. Como que nós temos usado essa voz quando nós ensinamos? Se ela é tão importante assim para a comunicação, será que eu tenho pensado nela? Será que eu tenho pensado em como eu a uso na hora que eu ensino? Na hora que eu preparo as minhas aulas? Eu faço exercício com a minha voz? Parece uma coisa tão boba, né? Não é! Quando a gente tem consciência da nossa própria voz e de como ela pode ser um recurso, uma arma poderosa no ensino, muita coisa pode melhorar na nossa didática com os nossos alunos. Vocês podem perceber a diferença quando vocês preparam e prestam atenção na sua voz quando vocês ensinam qualquer coisa. Por um acaso vocês já viram ou ouviram algumas pessoas que quando falam dá sono? Oi? Ou vocês já prestaram atenção naquelas pessoas que, na verdade, precisa de um esforço para entender o que ela fala e apesar do meu esforço, eu ainda perco muita coisa do que ela fala? É um pouco difícil. Ou então aquelas que falam baixo demais, que nossa, você tem que ficar bem pertinho para entender. Ou aquelas que gritam demais que até o ouvido dói. Tudo isso faz parte de como nós usamos a nossa voz. Vocês imaginam usar essas pessoas para ensinar alguma coisa? E para crianças ainda por cima. Será que as crianças iam querer prestar mais atenção nelas? Aquela voz que dá um tédio, que a gente voa no pensamento e nem sabe o que a pessoa está dizendo, só concorda no final, sabe? Pois é, nossa voz é importantíssima para a comunicação. Vamos ver algumas coisas que podem ajudar na nossa aula usando o nosso instrumento, que não custa dinheiro, mas exigem alguns treinos em alguns casos, ok? Vamos nessa. É preciso que haja um dinamismo na voz. A voz tem que ser dinâmica. Por quê? Para melhorar a compreensão, para melhorar a minha expressão e para melhorar o aprendizado. Inclusive, o interesse da outra pessoa que está me ouvindo, ela aumenta ou diminui conforme eu falo, conforme eu uso a minha voz. Então, nós temos aqui alguns elementos que a ajudam a ficar dinâmica. A voz possui uma elasticidade. Sim, ela é flexível. E o que a elasticidade é? É tudo que envolve esse dinamismo na voz. A voz consegue ter ritmo, volume, pronúncia, projeção, intensidade, enfim, entonação. Todas essas coisas são elementos que comprovam a elasticidade da voz. Tá certo? São eles trabalhados de várias maneiras. A entonação, por exemplo. Quando a gente fala respeitando a pontuação, né, de um texto, onde tem ponto de exclamação, onde tem ponto de interrogação, onde tem ponto final. Quando a gente fala aquelas frases, elas mudam de sentido conforme a entonação que a gente usa, não é? Então, se eu quero fazer uma pergunta, a minha entonação pode ser de diferentes formas com uma pergunta. Como, por exemplo... Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo? Ou então... Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo? Tá vendo? Eu usei duas formas diferentes para fazer uma pergunta, mas a minha entonação muda, não é? Outra questão. Se eu for exclamar alguma coisa, né? Posso estar surpresa. Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo?
Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Eu tô falando de uma forma exclamativa. E se eu for falar uma coisa negativa? Uma afirmação negativa, por exemplo. Você não está prestando atenção no que eu tô dizendo. Ou eu posso dizer, Você não tá prestando atenção no que eu tô dizendo. certo? Então a minha entonação mudou. Cada frase que eu disse de formas diferentes, usando a mesma pontuação, dando exemplo, né, de pontuações iguais ali, dando essa diferenciação aí para vocês. Então, entonação é muito legal a gente trabalhar. Outra coisa, o ritmo. O ritmo tem, às vezes eu posso usar o ritmo acelerado, às vezes eu posso usar o ritmo mais lento ou moderado, depende do que eu tô dizendo, depende de qual é a minha proposta ali no ensino, se é numa contação de história ou se é simplesmente a aula em si, né? Eu posso dar um ritmo acelerado ou não. Então eu posso falar, Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo. ou então eu posso dizer, Você está prestando atenção no que eu estou dizendo. certo? Então o ritmo também mostra dinâmica na voz. Dependendo de como eu uso esse ritmo, eu tô dando mais ênfase ou não em algumas partes ou não, ok? Outra coisa, intensidade. A intensidade da minha voz. Se eu falo forte, se eu falo fraco, como que eu tô usando essa energia na hora de falar da voz, não é? Então eu posso falar, Não perca isso nunca. ou então eu posso falar, Não perca isso nunca. eu falei da mesma forma, com a mesma entonação, só que eu falei forte e falei fraco, ou falei moderado, ok? Então, isso também é legal. Outra forma no dinamismo da nossa voz é a dicção e pronúncia. Gente, dicção é toda a articulação que a gente usa para falar as palavras. Vocês já viram aquelas pessoas que falam sem mexer a boca, que me dá um desespero danado? Porque eu ouço a pessoa e olho para a boca da pessoa para entender melhor o que ela está dizendo. Eu preciso ver a boca da pessoa, muitas vezes, para entender. E quando a pessoa fala assim, Sem entender nada, né? Ela vai falando, mas ela quase não mexe a boca, assim. Tem gente que mal abre a boca, os dentes nem abre direito, fica meio cerrado. me dá uma agonia, porque eu preciso ver essa boca mexendo para eu entender melhor o que ela diz. E eu tenho que prestar mais atenção ainda no som, né? E não usar muito a visão aqui, usar mais o som para eu entender melhor. E isso, gente, dicção é algo fundamental quando você vai ensinar. Vocês imaginem, com a dicção e a pronúncia, você dizer as palavras corretamente, né? Eu preciso pronunciar direito as palavras, o som da palavra. Vocês imaginam eu usar uma dicção mal feita, inadequada, né? Junto com uma pronúncia errada para a criança que está aprendendo a ler e escrever. Precisa trabalhar isso. E aí, eu tenho um exercício que eu aprendi quando eu era adolescente, em aula num teatro amador aí. Eu aprendi esse exercício com uma professora de teatro. Eu tenho certeza que o teatro usa muito, né? Ou usa outros exercícios, mas é algo bem conhecido, inclusive. Mas, gente, ajuda demais a desenvolver dicção, a gente treinar, a gente abrir mais a boca para falar. Eu tenho que entender o que o outro está dizendo só com a articulação da boca. Isso ajuda muito. E a criança, nossa, ela vai entender você muito melhor, ela vai compreender suas palavras muito melhor porque você diz bem. O exercício é assim: você pega um lápis ou uma caneta, coloca na boca e você vai falar textos, exercício, né? Você vai texto, qualquer coisa, né? Coisa da sua cabeça, conversa com seu amigo, com seu marido, com quem for. Você vai fazer isso com o lápis na boca. Então é assim, ó. Eu vou continuar falando com vocês porque este lápis me obriga a falar abrindo mais a boca. Porque se eu não faço isso, eu babo mais.
Eu não consigo dizer as palavras porque ela tá aprendendo a minha língua. Ela tá aprendendo a minha língua e por isso eu preciso usar mais a minha boca. E usando mais a minha boca, eu articulo melhor. Não é legal isso? Façam isso, treinem isso. Se você tem problema com dicção, vai ser muito bom. Fica engraçado, né? Mas, gente, funciona, viu? Se você usar isso, quem tem problema com dicção, né? Com articulação, usa esse acessório que vai ajudar. Usa um pouquinho todo dia, dá uma treinada na sua aula fazendo isso antes, né? Não vai fazer isso na frente dos seus alunos, né, na aula. Você tem que fazer isso antes, porque aí você vai se acostumando, vai habituando a sua boca a falar melhor, certo? E a projeção também. A projeção, onde que eu jogo a minha voz? Vocês já ouviram falar, né? Quem gosta de cantar, tá familiarizado com música, sabe bem isso, né? Quando a gente joga a nossa voz para a região da cabeça, quando a gente joga a nossa voz para a região do nariz, quando a gente joga a voz pro peito, né? Tudo isso é como a gente está projetando a nossa voz, né? Para onde nós estamos jogando essa voz. E dependendo para onde nós jogamos a voz, ela vai sair diferente, ela vai sair com um som diferente e tudo mais. Por que eu tô dizendo sobre esse dinamismo da voz, né? Todos esses elementos vão ajudar você, professor, a utilizar a voz em determinados momentos, usando alguns fatores que eu falei. Então, por exemplo, eu quero contar uma história. Eu vou usar ritmo, eu vou usar projeção, eu vou usar intensidade, eu vou usar todos os fatores. Porque se eu tô narrando, eu vou narrar de um jeito. Se eu tô falando a fala de um personagem, cada personagem fala de uma maneira. Eu vou fazer a voz diferente, né? Eu vou mudar entonações de interpretação. Vou usar. Agora, se eu tô falando como eu mesma, como professora, ainda assim eu preciso usar esses recursos, porque eu vou chamar mais a atenção do pessoal. Se eu falar a minha aula toda no mesmo tom, sem sair disso, eu vou ficar falando assim com vocês até o final do vídeo. Ninguém mais vai querer me assistir porque a aula fica muito chata. Não fica chato? Imagina pra criança ficar ouvindo uma aula tudo no mesmo tom. Agora, eu quero chamar eles pra mim, então eu tô falando já por um tempo mais ou menos igual, deixa eu mudar aqui, então. Atenção, gente! Olha aqui que agora eu vou falar uma coisa importante. Eu quero que vocês prestem atenção nessa surpresa. Tá vendo? Eu baixei a voz, porque aí eles vão prestar mais atenção. De repente eu jogo a bomba forte e aí eu vou regulando isso. Não, mas agora eu só quero passar o conteúdo tranquilamente, mas aí eu vou falar uma hora mais rápido, uma hora mais devagar. Se eu souber trabalhar isso, gente, a aula fica dinâmica, fica interessante. Porque só com o som, o aluno fica, nossa, o que aconteceu? Não, peraí, deixa eu ouvir. Não, fica interessante, chama mais a atenção do aluno, né? Fica uma coisa que, né, sai do tédio, não fica monótono. Ninguém gosta de coisa monótona, né? Então, essa é a intenção. Descobrir a voz como um recurso super poderoso que ela é, sem gastar dinheiro nenhum, né? Para oferecer melhor o conteúdo para os meus alunos. Isso ajuda e vai dar uma levantada na sua aula. Então é isso, gente. O ensino, ele está completamente ligado com a comunicação, com a forma com que a gente passa o conteúdo através da comunicação. E a voz, ela é o elo essencial para isso, certo? Para comunicar, para expressar, como eu já falei antes. Né, o ato da fala. O ato da fala é uma coisa maravilhosa e a gente precisa saber como fazer isso, certo? Então vamos atrair os nossos alunos com isso, com esse recurso maravilhoso que temos. Vamos usar a nossa voz de forma mais adequada. Tem professor que sai até com dor de garganta no final, não é? De tanto que fala. Isso é um mau uso da voz. A gente precisa aprender a jogar a voz nos lugares certos para que a gente não tenha dor de garganta, certo? Então, olha que coisa interessante, eu conhecer melhor sobre a voz. Como que eu posso parar de ter dor de garganta, não é? Vamos estudar sobre isso, vamos procurar saber que exercícios eu posso fazer
para que eu não tenha dor de garganta no final também. Isso também é uma coisa de saúde. Mas vamos deixar nossa aula criar sensações para os alunos. Vamos trazer um pouco de mistério, porque eu vou falar mais baixo, tem hora. Pode ser dinâmica. Ela pode criar coisas, criar momentos e criar oportunidades diferentes para os alunos pela maneira que eu a uso, certo? Vamos usá-la adequadamente. E-book liberado para vocês gratuitamente. Já está lá no meu Instagram, no meu Facebook. Vocês podem encontrar a maneira para conseguir este book já, ok? Ele vai complementar as suas ideias e vai trazer o aprendizado como resultado. Então, vai lá, né? Vê certinho como vocês podem conseguir e vejam que legal que está o e-book. Ele vem trazendo ideias práticas, técnicas de ensino e os estímulos melhores para serem usados com as crianças. É um complemento aos vídeos que eu faço aqui para vocês. Tem algumas coisas que eu acabei falando em vídeo, mas tem muita coisa que eu não falei que está lá mais completo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se você tem gostado dos vídeos aqui com as dicas de didática, compartilhe com os professores que estão perdidos, compartilhe com os professores que estão com dificuldade, né, que os alunos não têm interagido muito, tá difícil. Compartilhem com todos esses professores, porque essas dicas são legais, são importantes e vão ajudar essas crianças, né, na sua aula, no rendimento e no aprendizado delas, que é o mais importante, tá bom? Então me sigam nas redes sociais e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo!